Projeto configurado, agora está na hora de começarmos a desenvolver a nossa aplicação. Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy, meu nome é Felipe Renan Vieira e nesse vídeo do Code Easy Open Source nós vamos começar a fazer o visual da nossa aplicação aqui. Então, antes da gente começar a fazer o visual da nossa aplicação, é importante ressaltar algumas coisas aqui. Primeiramente, esse visual aqui, ele tem duas telas. Você tem a lista de todos os restaurantes que a gente vai fazer do nosso aplicativo aqui. E quando você acessa um restaurante, você pode ver as informações dele. Porém, nós vamos fazer a primeira tela e vamos iniciar a segunda tela. Só que na segunda tela a gente só vai colocar alguns textos descritivos. E esse final da tela ele vai ficar como um exercício para você praticar, para você não ficar apenas muito preso ao que a gente vai mostrar aqui, para você ter alguma coisa com a qual você possa praticar ali, possa testar e quem sabe fazer até a sua própria versão, para você poder treinar mais também sobre o React Native. Um outro ponto importante é que aqui a aplicação está sendo testada no Android, pelo fato de que eu não tenho um iPhone aqui comigo para poder fazer os testes, para poder mostrar para vocês, então eu estou testando tudo no Android. Pode ser que o visual, quando abrir no iPhone, ele possa estar um pouco distorcido, um pouco fora ali, e no caso você vai ter que adaptar ou fazer dois visuais diferentes, ou o que é o mais comum no React Native, tentar adaptar ali para que o único visual que você faça, ele encaixe bem no Android e no iPhone. Então se você abrir no Android do jeito que eu vou fazer aqui, vai dar tranquilo. No iPhone pode ser que tenha alguns problemas. Dito isso, vamos a alguns conceitos importantes antes da gente começar a fazer o layout do nosso aplicativo aqui. O primeiro item é o Flexbox. Flexbox que você coloca no CS3, né? No CSS3, que é o Display Flex, para utilizar ele. Ele é utilizado para construir um layout ali da sua aplicação responsivo, ou seja, se você pega aqui esse site, por exemplo, e você diminui o tamanho dele, você pode ver que ele se adapta ao tamanho da tela. Se a gente aumenta aqui, ele se adapta também. Isso daqui é feito com Flexbox. O Bootstrap, para aqueles que conhecem o Bootstrap para desenvolver sites, ou até mesmo o Materialize também, ele é feito com Flexbox para poder redimensionar a tela e fazer um site responsivo. Existem outros tipos de display. Só que quando a gente está desenvolvendo um aplicativo mobile para Android, para iPhone, a gente está falando de diversos dispositivos mobile, Androids que estão em celulares, smartphones, que também estão em tablets, iPhones e também tem uns iPads. Então são diversos tipos de tela. Logo, o React Native ele tem um único tipo de display para ser utilizado, que é o Display Flex. O outro tipo de display, na verdade, que o React Native também possibilita usar é o Display None, que desaparece com tudo, faz com que nada seja exibido ali. Porém, quando você quer que alguma coisa seja exibida, por padrão ela vai usar o Display Flex. Se quiser usar algum outro tipo de display que você usava na hora de desenvolver um site, isso não existe no React Native, é só Display Flex. Então esse link aqui, que é só você procurar Flexbox Origami, você acha, vou deixar o link na descrição do vídeo também, para aqueles que quiserem. Ele explica como que o Flexbox funciona, como que você utiliza ele, e são alguns conhecimentos que você vai precisar para desenvolver com o React Native. Aqui a gente vai usar mais básico, então você não precisa conhecer tudo, mesmo você não conhecendo, você vai conseguir acompanhar essa aula, mas fica a dica aqui, caso você queira avançar com o React Native, você vai precisar trabalhar com o Flexbox. O segundo item é a programação funcional. Ok, eu tenho esse trecho de código aqui, da parte do aplicativo aqui que eu já fiz antes da aula, para mostrar para vocês. Isso daqui é uma função anônima com arrow function, que é um conceito de programação funcional. E isso daqui é desestruturação, que é um recurso que existe no JavaScript na versão ES6. Então, isso daqui é tão normal quanto você construir uma função, por exemplo, no JavaScript. Só que é com uma sintaxe diferente, uma maneira de funcionar diferente. E se você não tem esses conceitos aqui, eu até recomendo, tem um curso de JavaScript S6 e programação funcional. O card deve estar aparecendo em cima aí, perto da janela do aplicativo ali em cima da tela, para vocês assistirem, para conhecerem um pouco mais sobre essa parte. Porque tem alguns itens que vão ser um pouco diferentes assim, mas também não vai ser nada muito avançado, ou até mesmo intermediário, para vocês poderem acompanhar mesmo sem ter muito conhecimento. Certo, agora vamos começar a fazer o nosso aplicativo. Para fazer o nosso aplicativo, a gente vai precisar usar um sistema de roteamento, que ele vai ir dessa tela aqui para essa tela aqui. Se eu ativar o protótipo para vocês verem, vocês podem ver que quando eu clicar em qualquer um desses restaurantes, ele vai para esse restaurante principal. Então, quando eu executar aqui o protótipo,
Aqui eu tenho aqui o protótipo, então quando eu clicar em algum restaurante, ele vai para a tela do restaurante, e quando eu clicar na seta aqui em cima, ele volta para a tela principal. Esse daqui vai ser o aplicativo que a gente vai desenvolver aqui. Para fazer esse sistema de navegação, lá no React Navigation, que é a biblioteca que a gente instalou, a gente vai instalar o que a gente chama de Stack Navigator. Então vamos vir aqui na documentação e vamos acessar mais aqui para baixo o Create Stack Navigator. O Stack Navigator, esperar a imagem aqui carregar, é um que quando você acessa ele, ele acessa uma outra página que fica por cima da sua página atual, e daí você pode ir adicionando mais páginas e mais páginas e mais páginas assim por diante, uma em cima da outra. A página que está por baixo, ela não deixa de existir, ela apenas fica por baixo da outra página e depois você pode voltar. No caso seria como se fosse a nossa página principal aqui e depois a página do nosso restaurante. É o tipo de navegação que a gente vai usar. Depois a gente tem o Drawer Navigator também, que é o menu lateral e assim por diante. Para a gente usar o Stack Navigator, a gente precisa instalar ele. Então eu vou copiar esse daqui, que é o React Navigation /stack. Vou vir aqui no meu terminal da aplicação e vou digitar expo install React Navigation Stack. Vou aumentar um pouco aqui para vocês verem. Aqui o React expo install React Navigation Stack e ele vai instalar aqui para mim. Agora a gente espera instalar o Stack Navigator para a gente poder usar. Perfeito, Stack Navigator instalado. Agora a gente já pode começar a construir o nosso sistema de rotas aqui. Então tem aqui o VS Code aberto com a nossa aplicação. Eu vou entrar aqui em SRC e vou começar a construir os diretórios que a gente vai utilizar. Então a gente tem aqui primeiro, eu vou escrever dessa maneira, underline page. Você pode escrever só page se você quiser. Só estou colocando aqui do jeito que eu estou mais acostumado a escrever. A gente vai ter as nossas páginas das aplicações e as nossas páginas são Home e também Restaurant. Então a gente tem essas duas páginas aqui, que é Home e Restaurant. Vamos fechar as páginas por enquanto. Eu vou colocar aqui também o diretório de Routes, onde vão ficar as nossas rotas. E por último aqui, Styles, que vão ser alguns estilos, algumas coisas de CSS que a gente vai colocar que toda a nossa aplicação vai utilizar. Então vamos começar criando as nossas páginas aqui. Eu vou criar dentro de Home o index.js, onde eu vou colocar uma coisa bem simples. Eu vou importar o React primeiramente, from React, para poder utilizar ele. E vou colocar aqui export default function. E vou escrever aqui return text home. Eu vou vir aqui no text, né? Vou dar um import automático, ele vai importar aqui em cima para mim. E vou salvar isso daqui, pronto. A nossa página home está criada, a única coisa que ela vai fazer é exibir o texto home. E vamos fazer a mesma coisa por restaurant, então até vou copiar o código aqui. Criar aqui no restaurante o index.js e colocar o mesmo código. Só que daí eu escrevo restaurante. Pronto. Então as nossas duas páginas estão criadas e é isso que elas fazem. Elas exibem o texto home e exibem o texto restaurante. Vamos deixá-las escondidas aqui por enquanto. Agora nós vamos criar as nossas rotas. Vamos criar aqui um arquivo index.js, que é onde vai ser as nossas rotas, e pages.js, que é onde vão ficar as nossas páginas. Em pages, primeiramente, eu vou escrever aqui, eu vou dar um export default e vou colocar aqui home, que vai receber a string home, e restaurant, que vai receber a string restaurante. Isso daqui é para a gente não ficar tratando as nossas páginas só como string. A gente coloca string num monte de parte do código. A gente usa um JSON agora, porque daí um JSON ele provê uma tipagem mais automática para a gente, alguma coisa mais fácil. E até se alguma coisa que mudar, quando a gente for no código ele vai acusar um erro no código. Olha, aqui mudou. Então a gente não fica só trabalhando com strings. Então a gente pode deixar dessa maneira aqui para listar nesse arquivo todas as páginas
No caso aqui, todas as telas que tem a nossa aplicação. E aqui no Routes mesmo, no Index, a gente começa a construir o nosso sistema de roteamento. Então a gente vai começar a fazer aqui. Primeiramente, a gente importa o React, para a gente trabalhar com o React aqui dentro, como sempre faz em quase todos os arquivos. E dá um export default function. E aqui a gente começa primeiramente criando o nosso Stack Navigator. Então a gente diz const stack igual a create Stack Navigator. Ele não reconheceu automaticamente o Stack Navigator, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que dar um import manualmente nele. Import Stack Navigator from React Navigation Stack. E ele importou o Stack Navigator para mim, fazendo essa linha de código aqui. E daí eu posso criar o objeto aqui, o objeto Stack, que é para trabalhar com o Stack Navigator. A partir disso, a gente pode começar a construir as nossas rotas aqui embaixo, que agora o React Navigation, na versão 5, ele permite você fazer tudo com JSX, que é com as tags e tudo mais. Não ficar só criando tudo por código JavaScript puro, então ficou bem mais simples, bem mais fácil de fazer o sistema de navegação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é stack.navigator. A gente vai construir um navigator principal aqui. A gente tem que fazer cada uma das telas, então stack.screen. Eu vou até voltar o menu lateral aqui. Stack.screen. Stack.screen, que a gente tem duas telas. A primeira tela, a gente vai dar um nome de pages.home. Primeiramente, né? Pages. A gente importa aqui em cima, como vocês podem ver, do arquivo pages. Pages.home. E daí a gente tem isso de forma automática. Em vez de colocar aqui simplesmente home, como uma string, a gente coloca pages.home, que daí ele já consegue reconhecer. Como se a gente for ver aqui, ó, pages. A gente tem home e a gente tem restaurant. Fica mais fácil da gente conseguir reconhecer pelo que o editor consegue prover pra gente aqui. O component, então, o nome da página é home. O componente que ela vai executar, ele é esse daqui. A gente vai dar um import home from, daí a gente vai voltar um diretório aqui, vai entrar em underline pages e vai entrar dentro de home, que a gente vai pegar essa página aqui que a gente criou, o home, que ela exibe o text home apenas, certo? Então a gente vai pegar o home aqui e vai dizer o componente que vai executar é o home. E as opções, vamos deixar sem opções por enquanto, depois eu coloco as opções. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, a gente vai vir e vai dar um nome para a nossa tela, que a gente vai chamar de pages.restaurant. E o componente que a gente vai chamar de restaurant. Vamos ver se ele reconhece, não reconheceu automaticamente. Então vamos importar ele aqui em cima. Import restaurant from underline pages restaurant. E daí a gente diz isso. Então a gente tem, olha, se você acessar a página home, ele vai executar o componente home. Se você acessar a página restaurante, que tem o nome restaurante, ele vai executar o componente restaurante. E ele vai usar o Stack Navigator, que é aquele que vai fazendo uma tela ficar sobre a outra e vai deixar a setinha ali em cima para a gente poder voltar. A gente salva isso daqui. Ele vai ajustar automaticamente aqui para mim, o editor. E agora a gente vai colocar um outro item aqui no nosso Stack Navigator, que a gente chama de Initial Route Name, que é qual que é a página inicial, qual que é a página principal. Daí a gente coloca aqui pages.home. Pages.home é a nossa página principal aqui da aplicação. Feito isso, nosso navegador aqui já está pronto. A gente precisa chamar ele agora. Nossas rotas, nossas páginas, já está tudo pronto aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em app.js, a gente vai limpar tudo isso aqui que estava na aula anterior, vai limpar tudo isso daqui também, vai limpar tudo isso daqui também, e agora a gente vai começar com Navigation Container, que ele também não reconheceu automaticamente, então vamos importar ele. Então a gente coloca aqui import Navigation Container from
o React Navigation Native. Nesse caso que a gente usa o /native, que é da onde vem o Navigation Container aqui. E aqui dentro do nosso Navigation Container a gente coloca as rotas que a gente criou. Então a gente vai lá e importa as rotas, import router from. Daí a gente coloca aqui ponto barra e a gente acessa o diretório de routes que a gente criou aqui, onde tem o index.js, e a gente vai pegar como nome de router ou o nome que você quiser dar. E a gente coloca aqui router barra. E daí esse router aqui, se a gente acessar ele, são essas rotas aqui que a gente criou com a rota inicial para a página home. Então, a partir do momento que a gente fez isso, a gente já tem a nossa aplicação com o sistema de rotas funcionando tranquilamente. Agora a gente vai vir aqui no nosso terminal, digitar aí a rn start e vamos iniciar a nossa aplicação. Ok, aplicação online, vamos acessar aqui pelo Expo no nosso celular. E aqui está a nossa aplicação. Home criado, exibindo o texto home. E se a gente vier aqui no nosso router, em index.js, e alterar aqui a página inicial, em vez de ser home vai ser restaurants, a gente salva aqui, a gente aperta o menu, né, do nosso celular para acessar aqui e dá um reload. Ele vai recarregar a aplicação e quando ele abrir de novo, ele acessa na página restaurant. Então vamos mudar aqui de novo, né? Vamos deixar a página home como página inicial. Vamos recarregar a nossa aplicação de novo aqui. E vamos deixar assim por enquanto. Nosso sistema de navegação já está completo, já está funcionando. Então a gente pode fechar tudo aqui. Vamos agora para underline pages e para dentro de home, para a gente começar a criar a nossa tela aqui inicial. O primeiro ponto para o qual a gente tem que se atentar aqui é o fato de que a nossa status bar ela não está aparecendo aqui em cima. E o segundo ponto é que esse home aqui ele não deveria existir. O que a gente tem que ter aqui é esse food invalid grande aqui em cima. Então a gente vamos arrumar esses pontos. Primeiro ponto aqui, vamos em underline routes, em index.js, e aqui no pages home a gente vai colocar um outro item que a gente chama de options. Dentro do options você coloca duas chaves. Nós vamos colocar o header show false, que isso daqui ele não vai mostrar mais o header pra gente. A gente salvou, vocês podem ver o home está bem pequenininho aqui em cima, talvez vocês nem consigam ver direito, mas agora ele não está mais aparecendo o header, aquele header grande aqui. E aqui no outro, no restaurante, a gente vai colocar o options, chaves, e a gente vai colocar aqui title, vai ser igual a restaurante, para colocar o título em português. E pronto. Então além do name do component, a gente vai ter o options também. Na página home o header não vai existir, e na página do restaurante o header vai ter o título de restaurante escrito aqui em português. Ok, então já está tudo pronto aqui. Agora a gente precisa mudar a cor da nossa status bar aqui, que ela está tudo branca, a gente não consegue ver. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos colocar aqui a tag view da nossa aplicação, que ela vai criar um container em volta de toda a tela. Vamos deixar o text aqui e vamos colocar aqui em cima do text, vamos chamar o status bar, que vai ser tudo importado aqui em cima, como vocês estão vendo lá do React Native. O text, o view, o status bar, ele vem tudo do React Native. Então vamos chamar o status bar. O status bar, a gente vai definir um valor para ele aqui, no caso de bar style igual a dark content, que ele vai ter um conteúdo escuro lá no status bar. Se a gente salvar isso daqui, pronto, os itens no status bar estão com a cor preta, com conteúdo mais escuro e já estão aparecendo. Até aí resolvido. E agora a gente precisa construir alguma coisa aqui para deixar o nosso home virando o food invalid. Vamos substituir aqui food invalid. E a gente tem que deixar ele aqui no centro vermelho. Então vamos construir aqui dentro de home o arquivo style.styles.js,
que vai ser o estilo da nossa aplicação. A gente coloca aqui Export Default, Style Sheet, que é a classe que a gente usa aqui, a gente importa ela, né? Que é a classe que a gente usa para criar o estilo da nossa aplicação, .create. E vamos passar um JSON aqui para ele, que vai ser uma espécie de representação do CSS, só que no JavaScript. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai definir para essa view aqui que ela vai ter um style, e a gente vai construir esse style aqui para ela agora. Então aqui no nosso arquivo styles.js, vamos criar um style chamado window, que é o que vai configurar toda a nossa tela aqui da nossa aplicação. Window. E quais que são as propriedades aqui que ele vai ter? A gente vai ter o background color, que vai ser alguma cor que a gente vai definir. E nós vamos ter o flex, que vai ser igual a 1, que nem eu falei, o flexbox. O flexbox, no caso aqui, o flex igual a 1, está dizendo que ele vai ocupar toda a tela aqui pra gente. Então ele vai aplicar essa propriedade da cor aqui em toda a tela pra gente. A gente vai colocar ela como a cor branca. Perfeito, então a gente já tem aqui que a janela vai ter a cor branca e vai ocupar toda a janela. Aqui agora a gente vai, na nossa tela, no index.js, a gente vai importar aquele estilo que a gente criou, styles from ./styles, que a gente vai importar o estilo do arquivo styles. E a gente vai definir aqui que a gente quer o styles. O que a gente quer? A gente quer usar o window nesse view. A gente salva e pronto. Toda a janela está com a cor branca. Para vocês verem o efeito, se eu colocar tudo como preto e salvar, a tela inteira fica preta. Como branco, a tela inteira fica branca. Então é isso. Agora o próximo ponto aqui é a gente arrumar o título da nossa aplicação. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai construir aqui todo um item que vai cobrir toda a área que está embaixo da status bar. Então vamos construir o nosso view aqui, que está embaixo da status bar. A gente agora vai ter um view que vai servir para o título da nossa aplicação. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Eu tenho todo o item que vai cobrir toda a tela aqui, que vai ficar embaixo da status bar. Uma área que vai cobrir o título, uma outra que vai cobrir a caixa de pesquisa, a outra para categorias e a outra para restaurantes. Então é 1, 2, 3, 4 itens aqui. A gente vai construir o view aqui. Vai construir outros 4 views aqui embaixo, que é cada um de uma área. O primeiro é o título da nossa aplicação, que a gente vai chamar de Text Food Invalid. É o primeiro que a gente vai configurar aqui. Então vamos definir alguns títulos aqui. Primeiramente, isso daqui ele vai receber o estilo, que a gente vai chamar de styles.container. Então vamos configurar o nosso container aqui no nosso estilo, que a gente vai pegar o container aqui. Nós vamos definir o seguinte para o container. Primeira coisa, ele tem que ter uma margem em relação a status bar. Então a gente vai colocar aqui margem top. Vamos colocar de 50 por enquanto, depois a gente altera. Margem horizontal, que a gente vai colocar de 20, que é as margens nas laterais do aplicativo nosso. E o flex igual a 1, que ele vai ocupar toda a tela aqui também, tirando a parte da status bar que está aqui em cima. Ele vai ocupar todo o restante da tela. Então isso daqui vai ser o container. Se a gente vier aqui e salvar, vocês podem ver que o Food Invalid ele teve uma margem de 50 do topo e de 20 em relação à lateral aqui. Porém, o topo aqui, a status bar, ela não mede 50 pixels, ela é dependente. Cada celular tem uma status bar do tamanho diferente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso terminal. Vou abrir aqui um outro terminal. Então, no caso, eu vou vir aqui no terminal agora, nesse outro terminal, e vou digitar expo install expo constantes. O que são expo constantes? São literalmente constantes, vou deixar instalando quando eu falo para vocês. São literalmente constantes que o expo tem, então isso só funciona no expo, que consegue dar alguns valores para você, como o valor de pi é 3,1415 e outros valores assim por diante que existem, são algumas constantes do expo. Então a gente instalou o expo constantes e agora a gente pode vir aqui e digitar import constantes from expo constantes. E a gente tem todas as nossas constantes para ser usada na nossa aplicação. E aqui no margem top a gente vai digitar constantes.statusBar8, que é a altura da nossa status bar.
quando a gente salvar, aqui está a Food Invalid, ele ficou embaixo da nossa status bar aqui certinho. Então, tudo certo aqui, tudo configurado no nosso container, no nosso principal. Agora vamos configurar o nosso título aqui. Bom, para o nosso título a gente tem dois itens importantes aqui. Primeiro vou construir o estilo para essa view que está envolvendo o nosso título. E vou dar para ela o nome de styles.titleRow. Por quê? Porque é a linha da nossa tela aqui onde vai ficar o título. E aqui no nosso texto eu vou dar styles.title, que é literalmente o nosso título aqui. Então, deixa eu dar um Ctrl B, já que a gente só está com dois arquivos abertos, que é o index e o style.js, dá pra gente ficar assim por enquanto. Então tem styles.titleRow e styles.title, que tem um Food Invalid aqui. E agora eu vou criar esse titleRow e esse title aqui para dar os estilos respectivos para ele. Então, primeiramente, titleRow. O nosso titleRow, ele vai dar um margin top 10 para ficar um pouco mais distante do topo. E vai dar um flex 1 aqui no caso. Por que eu estou dando esse flex 1? Se a gente olhar aqui na nossa aplicação, a gente tem ela dividida em 4 partes: título, campo de busca, categorias e restaurantes. Eu dividi isso daqui em 13 linhas. O título vai ocupar uma linha, o campo de busca vai ocupar uma linha também, o categorias vai ocupar 3 linhas e os restaurantes vão ocupar 8 linhas no seu total. Então esse flex aqui no caso, ele vai estar identificando quantas linhas o Food Invalid aqui ele vai ocupar. E a gente coloca que ele vai ocupar uma linha dentro aqui desse container aqui principal. Ele vai ocupar apenas uma linha. E com isso a gente tem o titleRow pronto. E agora a gente define aqui o title, que a gente vai colocar aqui com text align igual a center, color a gente vai deixar vazio por enquanto, font size vai ser igual a 26, que é o tamanho da nossa fonte, e font weight, que vai ser igual a bold, que é a fonte em negrito, por assim dizer. Você tem vários valores aqui, como vocês podem ver, que é a espessura da fonte, e o bold é que a gente chega na nossa fonte em negrito. Se a gente salvar isso daqui, ele vai dar um problema aqui que a gente não definiu a nossa cor. Então vou colocar aqui a cor preta por enquanto. Perfeito, o Food Invalid aqui em cima, só falta deixar ele vermelho, do jeito que a gente programou aqui certinho. E agora o vermelho é a cor principal da nossa aplicação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá nos nossos diretórios, a gente vai abrir o underline styles e a gente vai criar um diretório chamado colors.js, que é onde vão ficar nossas cores que são globais. E a gente vai dar um export default e a gente vai exportar um JSON e a gente vai colocar aqui o primary, que é a nossa cor vermelha, que vai ser db2e4c, é a nossa cor vermelha. E nós vamos colocar também uma borda que a gente vai utilizar nos nossos itens, no caso uma borda para o nosso campo de busca lá, uma borda para os nossos cartões e assim por diante, que eu vou chamar ela de RGBA, que vai ser o RGBA, que é as cores Red, Green, Blue, e o A de transparente, né, para definir a transparência, então vai ser 0, 0,0, que é a cor preta, com 0,2 de transparência. Então essas são as nossas cores principais que a gente vai deixar salvo aqui. Agora voltando de novo para o nosso index style do diretório home, a gente pode vir aqui e dizer que a nossa cor vai ser colors. Ele não reconheceu automaticamente, então vamos lá, import colors from, vou ajustar o import aqui, from, daí a gente vai voltar um diretório, vai voltar outro diretório, vai entrar em styles, vai pegar o colors. Então do colors a gente vai usar o primary, que é a cor vermelha. Salvando, Food Invalid já está vermelho, perfeito, a gente já tem o Food Invalid criado aqui. Então a parte do título ela já está pronta. Qual que é a próxima parte? Criar o nosso input, que é o nosso campo de busca aqui. Então nós vamos lá no index de novo, vamos nesse segundo view, que é o nosso campo de busca, e vamos colocar aqui o seguinte código. Aqui dentro vai ter o text input. Ele importou automaticamente, não
Pronto, ele importou automaticamente aqui em cima. E a gente tem o text input. Porém, se a gente salvar isso daqui, ele nem apareceu aqui. Vamos tentar colocar um placeholder, buscar, com 3 pontos. Sim, ele nem vai aparecer aqui. Ah não, ele está aqui embaixo, ó, bem escondido. Se eu clicar aqui e digitar, ele nem aparece que o teclado esconde, ele fica aqui embaixo, como vocês podem ver. Por causa do Flexbox que eu ainda não configurei. Então, o campo de texto está aqui embaixo. Vou apagar todo esse texto dele aqui. E ele fica aqui embaixo como buscar 3 pontinhos, bem escondido mesmo. E agora a gente precisa ajustar o visual dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, eu vou definir alguns estilos que eu vou usar nele. Eu vou colocar aqui Style. Eu vou dar o nome de styles.categoryRoom, que vai ser a linha onde vai ficar category não, search bar room, que vai ser a linha onde vai ficar a nossa barra de busca. E para o text input eu vou dar aqui o styles.searchbar, que é a nossa barra de busca. Então são os dois estilos que a gente vai trabalhar agora. Vamos voltar aqui, deixa eu salvar isso daqui. Vamos voltar aqui no estilo e vamos configurar esses dois. Então, primeiramente, search bar room e depois search bar. No search bar room, nós vamos fazer o seguinte: margem top vai ser de 20 pixels em relação ao Food Invalid, vai ter 20 pixels de distância, e o flex vai ser igual a 1. E no nosso search bar nós vamos fazer o seguinte: eu vou copiar o código aqui para não ficar muito grande, muito demorado o vídeo, e vou explicando para vocês. Isso daqui é o seguinte: nós temos o border color, que pega o colors border, aquela cor que a gente configurou, que é o preto com 0.2 de transparência. O border width, que é a espessura da borda, vai ser de 1 pixel, então ele vai ter uma borda de 1 pixel de espessura. O padding vertical, que é a distância entre o texto e a borda, vai ser de 5 pixels em relação à parte de cima e à parte de baixo. O padding horizontal, que é a distância entre o texto e a borda da caixa de texto, nas laterais vai ser de 10 pixels. O border radius, que é deixar as bordas mais redondinhas, vai ser de 3 pixels. E a cor de fundo da caixa de texto vai ser o F1, 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 que é uma cor cinza, bem perto do branco, mas é uma cor mais cinza. Se eu salvar isso daqui, deixa eu ver, search bar, eu escrevi errado aqui, é search bar, pronto. Um pouco mais com um cinza escuro aqui, uma borda, um preto mais transparente, e a gente pode digitar o nosso texto aqui, funcionando tranquilamente o nosso campo de busca. Ok, mas ele não ficou embaixo do Food Invalid, por quê? Por causa que a gente definiu o flex 1 aqui para search bar room, e flex 1 para o title room. Então a gente tem o title room aqui que está com flex 1 e a gente tem o search bar que está com flex 1 também. Os dois estão flex 1. 1 mais 1 dá 2, certo? Então 2 é igual a 100%. Se 2 é igual a 100%, 1 é igual a 50%. Eu estou dizendo que o Food Invalid vai ocupar uma parte e o search bar vai ocupar uma parte. Então eles estão ocupando metade, metade. Quando a gente for construindo os outros, isso vai se arrumar. Para já arrumar isso de uma vez, eu já vou colocar os styles aqui no outro. O da categoria, que é o styles.categoryRoom. E eu também já vou colocar aqui, vai ser styles.restaurantRoom. E agora eu já vou construir esses dois aqui. Então vou vir aqui embaixo e já vou definir o categoryRoom com valor de flex igual a 3, que ela vai ocupar 3 linhas em relação ao total da tela, por assim dizer, 3 partes da tela. E o restaurants room, que vai ocupar o equivalente a 8 partes da tela aqui. Se a gente salvar, pronto, o campo de busca foi lá para cima. Daí o que a gente tem? A gente tem o Food Invalid ocupando uma parte, o campo de busca ocupando uma parte, e as categorias vão ocupar 3 partes aqui, e os nossos restaurantes vão ocupar 8 partes aqui da nossa tela. Então a gente já tem isso daqui funcionando legal. Agora a gente pode começar a montar as nossas categorias. Bom, para as nossas categorias a gente vai fazer o seguinte: o link do que eu vou mostrar agora também eu vou deixar na descrição do vídeo.
você entra lá no GitHub da CodeEasy e você vai ter o repositório do Fujin Valley Dataset. Isso daqui a gente vai ver no próximo aula, que a gente vai acessar esse JSON como se fosse uma requisição HTTP, como se a gente estivesse acessando uma API. Então, só para testar por enquanto, a gente vai acessar o Categories aqui. Nós vamos copiar esse conteúdo aqui, que seria o que a gente receberia, e nós vamos colocar aqui como se fosse uma constante. Const categories, que são as categorias, vai ser igual a tudo isso que a gente copiou. A gente salva, ele já vai indentar automaticamente, e a gente vai ter todas as categorias estáticas aqui, tudo que a gente vai utilizar. Isso daqui eu vou minimizar, para não ocupar tanto espaço assim, e eu já vou aproveitar para voltar ao diretório aqui e já pegar os restaurantes aqui também, que é o último arquivo. Eu vou copiar todos os restaurantes aqui, e aqui embaixo também eu vou criar const restaurants e vou colar aqui. Porém, o restaurantes ele tem um pequeno erro que eu já vou arrumar no GitHub daqui a pouco, que é o minimum price que faltou aqui no último. Então eu vou colocar o minimum price aqui no último só para deixar por enquanto. Depois eu arrumo esse erro aqui. Se eu salvar ele já formata e eu já posso minimizar isso daqui, que eu já tenho os restaurantes aqui para poder utilizar na nossa aplicação. As imagens elas estão tudo aqui nos links, então vocês não vão precisar baixar nenhuma imagem para vocês acessarem. Certo, agora nós podemos começar a construir as nossas categorias. Eu vou começar a copiar e colar o código aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então aqui dentro do nosso category row, a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar uma outra view, que a gente vai dar o nome de category title row, e dentro dele a gente vai colocar o nosso category title, que vai ser do tipo text. E o texto que vai ter aqui vai ser o texto categoria. Se a gente salvar isso daqui, simplesmente, você vai ver o texto categoria apareceu aqui no aplicativo, porém apareceu pequeno. Então agora a gente vai começar a configurar os estilos dessa categoria, do título categoria. Então a gente vai pegar aqui o category title e o category title, que são os dois que a gente criou lá. São esses dois aqui que a gente criou. O category title 1 vai ter um margin bottom de 5, ele vai adicionar uma margem na parte de baixo de 5 pixels. E o category title vai ter o tamanho da fonte igual a 18 pixels. Se a gente salvar, a gente já tem aqui categorias, já está com o título maior, e a gente deu uma margem de 5 pixels na parte de baixo em relação ao próximo item que a gente vai colocar. E o próximo item que a gente vai colocar vai ser uma flat list. Eu vou copiar e colar aqui, mas uma flat list ela não existe. Então eu vou vir aqui e vou importar ela no React Native, digitar aqui flat list para importar. E aqui agora na minha flat list eu vou definir o seguinte. Eu vou escrever primeiramente horizontal, porque ela vai ser uma flat list, que nem a gente pode ver aqui, que vai carregar na horizontal para armazenar todas as nossas categorias. Show Horizontal Scroll Indicator é um atributo, uma propriedade aqui no caso, meio grande. Mas eu estou basicamente falando que esse scroll aqui que aparece pra gente nas aplicações, eu não quero que ele apareça, eu coloco ele como falso. O data, quais são os dados que vão ter dentro dessa flat list? Que a flat list ela pega vários dados, pega um vetor ali e permite fazer uma lista com aquilo dali, uma lista que você pode scrollar e navegar por ela. A gente vai colocar os categories, que foi o que a gente criou aqui, as constantes de categorias. Vocês podem ver que ela tem colchetes aqui, pelo fato dela ser um vetor. Um array aqui no caso, né, com vários objetos dentro. Então a gente vai colocar que ela vai ser populada com categorias. O key extractor vai ser o que dentro aqui desse categorias de cada um desses itens vai servir como uma chave para diferenciar um do outro. A gente vai usar o ID. Tem o ID1, ID2, ID3. Então a gente vai usar o ID para diferenciar. Então a gente coloca o item, isso daqui é uma função anônima também, é um ponto de programação funcional. E a gente vai pegar aqui esse item do categoria, o que vai usar dentro dele vai ser o ID. Então a gente coloca ponto .id. Coloca aqui ponto .id para usar o ID dele. E aqui o render item, que é o item que vai ser renderizado. Antes de eu explicar esse render item aqui, a gente vai precisar criar o nosso cartão de categoria.
Então eu vou vir aqui fora, em cima do return, e vou colocar o seguinte código. Essa função aqui que eu criei é uma função que se chama categoria com C maiúsculo. Ela vai receber um item, porque a gente tem várias categorias. Esse item vai ser esse item aqui que a gente vai receber. É como se a gente criasse essa categoria aqui, a gente fizesse um loop, uma espécie de um for, e para cada vez que ele vai carregar o for, a gente vai passar esse item. Só que no caso o flatlist vai fazer isso sozinho para a gente não precisa fazer na mão. Então esse item ele vai receber o ID, a URL da imagem e o título da nossa categoria. Então a gente tem aqui o item. E a gente vai retornar o que? A gente vai retornar uma view que vai ter uma imagem e um texto. Se a gente for olhar aqui, vai ser essa visualização que tem a imagem e o texto, que é a categoria. E aqui dentro a gente vai colocar o seguinte, então, primeiramente a imagem ainda não existe, então a gente vai vir aqui em cima no React Native e vai importar o image, para a gente poder utilizar o image. E aqui agora em category a gente tem, eu vou construir aqui o estilo, que vai ser o category item, que vai ser o item daquela categoria. A imagem, eu tenho aqui o source, que eu vou passar o URL, no caso eu digito URI, que é o Yuri. E o Yuri ele vai receber aqui o item.url, que vai ser o item.url, onde está o URL da nossa imagem. E aqui o style, que eu vou chamar de category image, que eu vou criar lá também. Então a gente tem o styles, category item, category image. E por último o texto, que ele vai receber como texto isso daqui, que é o item.title. Que a gente pode ver aqui é o title, que é o título da categoria nossa. Então a gente vai colocar aqui o item.title e ele vai receber o style category text. Então são 3 styles novos que a gente tem que criar aqui e o item.title. Então vamos criar esses 3 styles lá no nosso JavaScript. Eu vou pegar aqui os 3 estilos e vou colocar aqui. Então a gente tem aqui os 3 estilos que a gente criou. O category item, que vai colocar a imagem e o título juntos, ele vai ter uma distância de 5 pixels do topo e da direita ele vai ter uma distância de 10 pixels, senão todas as imagens vão aparecer uma do lado da outra. Então a gente coloca 10 pixels na direita para elas terem 10 pixels de distância uma da outra. Então isso daqui é o category item. A imagem nossa, ela vai ter 100 pixels de largura e 60 pixels de altura. Então a gente tem aqui o tamanho da imagem definido. E o nosso texto, que é o título da categoria, ele vai estar alinhado no centro, com Text Align Center. Então eu vou salvar isso daqui. E as nossas categorias elas já existem aqui, como vocês podem ver. Se a gente scrollar, já vai tranquilo. Por que que já vai tranquilo? Porque o flatlist ele já foi feito para dar esse scroll, para ter esse scroll aqui para você ver todos os conteúdos na lista. E como a gente definiu aqui embaixo esse horizontal, ele já está na horizontal, só da gente ter colocado uma linha aqui que é o horizontal. E agora eu vou explicar aqui como que isso daqui apareceu através do render item no flatlist. No render item eu disse que o item que eu usei desestruturação aqui, na verdade eu poderia ter enviado props e aqui eu poderia ter passado props.item, mas eu usei desestruturação para ficar mais fácil. Eu estou dizendo que o item, para cada item que eu tiver dentro do meu categories, eu vou chamar o category e passar para dentro de item o valor item. Que daí no caso eu chamo o category e passo para dentro de item o valor item. É o nosso componente aqui que a gente criou para exibir cada uma das categorias. E daí a gente pode fazer isso aqui para renderizar cada item dentro da categoria. Então ele pega isso daqui e constrói quantos desses forem necessários em relação a quantas categorias existirem. Se existem 5 categorias, ele vai construir 5 desses. E a gente já tem o scroll com categorias funcionando de forma bem simples aqui. E agora que a categoria já está pronta, a gente pode partir para os nossos restaurantes. Os restaurantes eles são um pouco mais complicadinhos aqui, porque eles têm a imagem do lado e eles têm o texto do outro. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no restaurante. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no restaurante é criar o título do nosso restaurante. Beleza.
Então eu criei outra view aqui e outro texto, que vai ser a mesma coisa que eu fiz em categorias praticamente. E eu tenho aqui Restaurant Title Room e Restaurant Title, a mesma coisa que a gente fez em categorias. E agora eu vou criar esses dois estilos aqui lá no nosso JavaScript, então eu vou vir aqui e vou adicionar Restaurant Title Row, que tem uma margem na parte de baixo de 5 pixels, que nenhum categorias tem aqui. E o tamanho da fonte que vai ser igual a 18, o tamanho da fonte do restaurante. Se eu salvar isso daqui e salvar isso daqui, eu já apareço com o título de restaurantes aqui no canto. E agora a gente pode construir o nosso flat list aqui com os restaurantes. Então eu vou vir aqui embaixo, eu vou colocar um flat list nosso aqui que já está pronto. E agora eu vou colocar shows vertical scroll indicator igual a false. Ou seja, o scroll ele não vai aparecer, e já que o flat list ele vai de cima para baixo, eu coloquei um show vertical. Então eu coloquei como false que o scroll na vertical ele não vai existir. O data vai ser igual a restaurants. Se eu olhar aqui em cima, eu escrevi restaurants errado, agora está certo. E tem todos os nossos restaurantes. Como sempre, o restaurante ele tem o ID. Então eu vou fazer o que? Eu vou usar como key extractor o ID. Eu vou passar aqui o ID. O ID vai ser o que vai ser usado para diferenciar um item do outro. E aqui eu vou passar o render item, que para cada item do restaurante eu vou renderizar esse componente chamado de restaurante. Eu vou passar o item para ele. E para isso a gente precisa construir o restaurante, que vai ser o cardzinho que vai aparecer ali. No caso, a gente vai precisar construir esse card pequenininho aqui. Então eu vou pegar ele aqui de novo, o card que eu já fiz ele aqui, para agilizar o tempo da nossa aula. E aqui está o nosso card. Agora eu vou deixar em tela cheia porque ficou um pouco grande para vocês poderem ver. Tá aqui o nosso card aqui do restaurante. Certo, vamos lá, parte por parte. Primeiro ele vai pegar o item, que é o item do restaurante em si, que vai ter todos esses dados aqui. Ele vai ter um ID, o título do restaurante, a distância para chegar até o restaurante, que aqui está em metros, mas eu já vou mudar no GitHub para quilômetros também. Inclusive eu vou mudar até agora aqui, 2.7, 9.8, 1.5, 2 e pronto. Mudei tudo para quilômetros, a distância. O tempo para entrega de 10 a 15 minutos, o preço de R$5 da entrega, o preço mínimo R$12 para você poder fazer a compra para aquele restaurante ali. Categoria lanches e aqui a URL da imagem que está aqui embaixo. São esses os itens que vão ser passados. Então é isso que tem aqui dentro de item. O que a gente faz aqui agora? Eu tenho aqui a minha view, que eu passo o meu estilo. Acho que agora eu já posso. Vocês já viram como que o restaurants? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa para vocês usarem esse código aqui, colocarem esse código. Agora eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar uma view que vai englobar todo o restaurante aqui, que vai ter um estilo chamado Restaurant Item Container, e ele vai ter esse onTouch, que o onTouch eu vou deixar comentado por enquanto, porque por enquanto a gente não vai usar ele. Pronto. Eu vou deixar ele comentado, porque por enquanto a gente não usa ele, depois eu explico o que ele é. E aí a gente tem a nossa imagem, que fica na parte da esquerda para vocês. E depois a gente tem os nossos textos, que fica na parte da direita. A imagem, ela vai pegar o item image underline URL também, do mesmo jeito que a categoria. E o nosso estilo vai ter o restaurante item imagem. E o nosso texto ele vai ter o estilo de restaurante item text column. E os três textos, que a primeira linha vai ser o título do restaurante. A segunda linha vai ter a categoria do restaurante e a distância dele em quilômetros. E a terceira linha vai ter o tempo de entrega e o preço da entrega. Então agora vamos criar os nossos estilos aqui para vocês entenderem parte a parte. Primeiramente o restaurante item container que a gente vai criar aqui. O restaurant item container ele possui flex direction 1, que a gente vai criar do mesmo jeito que a gente está usando o flex aqui para a tela inteira, dividido em 13 partes. A gente vai usar um flex só para o cardzinho aqui.
Só que esse flex, em vez de ser na parte do jeito vertical que a gente está fazendo, a gente vai fazer na horizontal. A imagem vai ocupar uma coluna na horizontal aqui, e o texto ele vai ocupar 2 colunas aqui na horizontal. Então a gente vai pegar aqui Flex Direction Room, Margin Vertical, a gente vai ter uma margem aqui do título restaurante de 5 pixels e de um card para o outro também vai ter uma margem de 5 pixels. A cor da borda, porque como vocês podem ver aqui, ele tem uma borda em cada um desses cards aqui. A cor da borda vai ser a cor padrão da borda, né, que é o preto meio transparente. A espessura da borda vai ser de 1 pixel, vai ser a mesma borda que a nossa caixa de texto aqui em cima. E o EIGF, que vai ser a altura do cartão do restaurante, a altura desse cartão aqui, o tamanho dele no eixo Y, né, vai ser de 80 pixels. Então esse daqui que é o Restaurant Item Container. O próximo aqui, que é a nossa imagem, então a gente tem o Restaurant Item Image Column. Vou colocar ele aqui também. O Restaurant Item Image Column, que é esse daqui, como eu disse, ele vai ocupar uma coluna, aqui, e o texto vai ocupar 2 colunas aqui do lado. A borda à direita vai ser da cor normal da borda, que vai ser essa borda aqui, como vocês podem ver, se eu aproximar aqui. Esse daqui vai ser a imagem, e ele tem essa borda aqui, que agora está de azul, que vai ser da mesma cor da borda do lado de fora aqui. Então vai ter uma borda direita, o tamanho da borda vai ser de 1 pixel e o paging vai ser de 5. O que é esse paging aqui? É a distância que tem entre a imagem e a borda do cartão aqui, que vai ser de 5 pixels. Então isso daqui vai ser o view que está encobrido a imagem. Agora a imagem em si. A imagem eu tenho aqui, vou colocar aqui embaixo, ela tem 100% de largura, vai ocupar 100%, e de altura ela também vai ocupar 100%. Então eu coloco isso daqui aqui para a imagem, que tem Styles Restaurant Item Image. E por final a gente tem aqui os textos que vão ter isso daqui, Restaurant Item Text Column. Então eu vou copiar aqui o estilo deles. Restaurant Item Text Column, que ele vai ocupar 2 colunas, certo? Enquanto a imagem vai ocupar uma coluna aqui, o restaurante vai ocupar 2 colunas, os textos do restaurante. O paging do texto, a distância do texto para a borda também vai ser de 5 pixels em todas as direções. E o Justify Content vai ser Space Around. Eu vou tirar esse Space Around e depois eu mostro para vocês a diferença que ele dá. Então é isso que a gente faz em relação ao estilo aqui. Salvei o estilo, criei o nosso componente de restaurante aqui, e o nosso componente de restaurante já está renderizado aqui embaixo. Então, se eu salvar isso daqui, ele vai dar um erro, assim, por causa do nosso comentário aqui. Então a gente vai apagar o comentário e vamos remover isso daqui. Depois a gente volta com ele. Salvamos e aqui está. A gente tem todos os nossos 4 restaurantes aqui, todos configurados. Porém a gente tem um pequeno problema ainda. Vocês podem ver que a distância aqui em cima do restaurante, do texto do restaurante, para a distância que tem aqui embaixo, a distância em cima é menor do que a distância embaixo. Então eu vou colocar esse Space Around aqui, nessa parte aqui onde está envolvendo os 3 textos. E o que esse Space Around vai fazer? Ele vai dispersar os 3 itens em volta de todo o espaço ali que existe. Se a gente entrar aqui, se vocês quiserem saber mais sobre o Flex também, esse link também vai estar na descrição do vídeo. Vocês podem digitar React Native Flexbox e tem uma documentação do React Native falando sobre o Flexbox no React Native. Então a gente pode entrar nesse site aqui e aqui embaixo, se a gente for ver, a gente tem o item aqui que é o Justify Content. O Justify Content, que foi o que a gente utilizou aqui, ele tem vários valores. E se a gente usar esse daqui, Justify Content Space Around, ele pega os itens, ele distribui pela tela, dando um espaço antes e depois. O Space Between ele só dá um espaço entre os itens.
o Space Around ele dá um espaço até entre as bordas. Então se a gente vier aqui no nosso código, em vez do Space Around, a gente der um Space Between, vocês podem ver que ele vai dar um espaço. Se vocês olharem aqui na aplicação, ele vai dar um espaço maior entre os textos. Se a gente voltar para Space Around, ele dá um espaço menor porque ele dá um espaço também entre as bordas aqui na parte de cima. E isso deixa tudo alinhado, tudo certinho. E com isso a gente tem aqui os 4 restaurantes, podendo dar o scroll aqui, e as categorias nossas aqui. Feito isso, a única coisa que falta fazer é a gente clicar no restaurante e a gente ir para a tela lá dos restaurantes. Então, o nosso estilo aqui, ele já está completo, não precisa de mais nada. Vou fechar ele aqui, voltar a barra lateral aqui. E aqui eu já tenho tudo pronto aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou criar esse código aqui. Eu vou tirar esse código aqui por enquanto, depois eu explico ele. E vou colocar um alert só para vocês verem o que acontece. Isso daqui ele diz, e daqui é no restaurante, certo? No vim principal do restaurante. E eu digo onTouchEnd, ou seja, se eu cliquei na tela, quando eu soltar, ou seja, no fim do touch, ele vai executar essa função aqui para mim. Então se eu vier aqui, eu clicar, ficar segurando, na hora que eu soltar, ele exibe para mim alert oi. Então isso me permite clicar e executar alguma função. E o que a gente vai fazer? Quando ele clicar, ele vai levar para outra tela. Então para fazer isso, o que a gente precisa executar aqui? Primeiramente a gente vai vir aqui e vai digitar import entre chaves from React Navigation Native, e a gente vai importar o Use Navigation. E aqui dentro a gente vai criar uma constante que a gente vai chamar de Navigation, que é igual a Use Navigation, que é o RUG para usar o sistema de navegação dentro do React. Então a gente criou a nossa constante Navigation aqui. Com essa constante Navigation criada, a gente pode ser capaz agora de navegar entre as telas. Então eu vou vir aqui e vou colocar aquele código que tinha antes que eu apaguei, que vai ser o seguinte, vou até escrever ele na mão para vocês verem ele sendo escrito passo a passo. Navigation.navigate, e eu vou navegar para onde? Vou navegar para alguma página. Então eu vou importar aquele pages que eu criei, vou vir aqui em cima, vou dar import pages from, vou voltar um diretório, vou voltar outro diretório, vou entrar dentro de rotas e vou usar o pages. Então eu tenho pages aqui que são as minhas páginas da aplicação. Então eu vou dar aqui o navigate, vai navegar para onde? Para pages.restaurant. E o que você vai enviar para a página de restaurante? Eu vou enviar um item. Esse item aqui, que tem todos os dados de um determinado restaurante, eu vou enviar ele para dentro do restaurante. Então eu passo aqui o meu item. E daí eu navego para a página de restaurante passando o meu item para ele. Se eu salvar isso daqui, eu vier aqui no canto, eu clicar numa tela, tá aí. Acessei a tela de restaurante e ele está exibindo o texto restaurante. Qualquer um que eu clicar, ele vai acessar a tela. Então ele vai acessar a mesma tela, mas para cada tela ele está levando um item diferente. Então o que eu faço? Agora, praticamente a nossa tela inicial já está pronta, eu vou fechar o home aqui e vou abrir a tela de restaurantes. Dentro da tela de restaurantes, eu vou vir e vou colocar esse código aqui. Vou pegar tudo aqui, vou colocar esse código. Primeiro, o que está acontecendo aqui? Vamos por partes aqui. Eu tenho aqui a mesma função que eu tinha, porém eu chamei esse useRoute. Esse useRoute ele permite pegar o que veio da página anterior. Da página anterior eu enviei alguns parâmetros, e dentro desses parâmetros eu enviei um item. Então eu vou pegar o item aqui para mim. Isso daqui é desestruturação, é um recurso do JavaScript ES6. Em vez de colocar aqui route, params, routes, por exemplo, e salvar tudo aqui dentro, eu resolvi já destrinchar, que a gente chama de desestruturação ou desconstrução, desconstruir tudo para salvar tudo dentro de item. Aqui eu coloquei um status bar com conteúdo escuro, para a status bar ficar escura também. E eu coloquei a minha view, que eu coloquei um item
um texto que tem o item.title, um texto que tem a categoria do restaurante, a distância do restaurante e o tempo de entrega, e um outro texto que tem o preço da entrega. E todos eles estão vindo dentro de item, que foi algo que eu enviei da outra tela. Então eu coloquei aqui importei o use route e os 3 itens que eu estou usando aqui. Quando eu salvar isso daqui, eu já apareço aqui os dados do restaurante. Se eu acessar um outro restaurante, aparecem os dados do outro restaurante. E assim por diante, do outro restaurante, os dados do quarto restaurante aqui. Então eu estou acessando a mesma tela, porém enviando dados diferentes para ela. E com isso daqui eu já tenho a segunda tela. E com isso a gente já tem o visual da nossa aplicação montado. Como eu falei, com tudo isso que eu ensinei, você já tem o conhecimento para poder montar o visual da segunda tela. Se estudarem um pouquinho de Flex Layout, vocês já sabem posicionar a imagem aqui. Talvez um Flex 2, um Flex para ela e um Flex 3 para o resto aqui do conteúdo. Seja uma coisa que vocês possam utilizar. E daí vocês podem colocar os pratos daquele restaurante, o título e tudo mais, que por enquanto ele só tem algumas descrições mais simples do restaurante aqui, que são essas descrições aqui de baixo. A URL da imagem do restaurante também foi junto. Se eu vier aqui e colocar image URL, salvar, a URL, como vocês podem ver, ela aparece aqui, então ela também foi junto. Vocês podem utilizar ela para colocar a imagem do restaurante aqui e colocar todos os outros itens e montar uma página do jeito que quiser, que vai ficar como um exercício, caso vocês queiram fazer um exercício para estudar mais sobre React Native. E com isso a gente tem aqui a nossa tela principal aqui com o scroll de categorias, scroll de restaurantes e já com o React Navigator funcionando, e tudo isso nessa aula aqui de uma forma bem simples, bem fácil de ser feita aqui. E a partir da próxima aula nós vamos acessar esses JSONs aqui com uma requisição HTTP, esses JSONs que estão no meu GitHub, no GitHub da CodeEasy aqui. E acessando esses JSONs a gente vai pegar esses dados para exibir eles, para que eles não fiquem estáticos no meio do nosso código, mas sim eles sejam acessados direto do GitHub, ou talvez de uma API que está acessando o banco de dados ou alguma outra coisa. Bom, então foi isso o vídeo de hoje. Recapitulando de maneira bem rápida aqui, nós criamos as nossas 2 páginas, Home e Restaurant. Basicamente, boa parte a gente ficou criando a página Home aqui, que a gente criou as categorias e os restaurantes. A gente criou o nosso sistema de roteamento, no qual a gente tem as nossas páginas aqui e o sistema de roteamento configurado aqui pra gente. E os estilos, onde tem as nossas cores, que nesse caso foram só 2 cores que a gente construiu, que a gente criou aqui. E no nosso aplicativo principal, que a gente chamou o nosso sistema de roteamento, que vai ser a primeira coisa que vai ser exibido. Foi isso a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula em que nós montamos o visual da nossa aplicação. Também se inscrevam no nosso canal se não é inscrito, a gente está com uma meta aqui de no momento que está sendo lançado esse vídeo aqui, ainda estamos com uma meta de alcançar cerca de 1000 inscritos, primeiramente, a nossa primeira meta aqui no YouTube. E também siga o nosso Instagram, no nosso Instagram a gente está começando a colocar mais coisas lá, então não deixe de seguir a gente lá no Instagram, você sempre vai manter atualizado, a gente vai ter atualizações mais constantes lá no Instagram, o nosso Facebook, a nossa página no Facebook, e até o próximo vídeo, pessoal!